Galerinha do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho, seu professor de História. A gente vai iniciar mais uma aula legal, daquelas que vocês gostam, a gente gosta de trabalhar. O tema da aula de hoje é o seguinte: Primeira Guerra Mundial, fases da guerra. A gente vai trabalhar hoje, galerinha, basicamente quais foram as fases da Primeira Guerra Mundial. Na aula anterior a gente trabalhou basicamente sobre o que motivou esse acontecimento histórico que foi a Primeira Grande Guerra, a mãe de todas as guerras. Agora, a gente vai trabalhar de maneira mais aprofundada como é que se deu esse conflito de fato. Quais foram as fases da guerra? Primeiro slide na tela para a gente trabalhar um pouquinho. Os anos da Primeira Guerra Mundial, que vão de 1914 até 1918, pode ser dividida em três fases. Primeira fase, guerra de movimento, uma ofensiva alemã, uma ofensiva dos exércitos. Segunda fase, a guerra de trincheiras, que a gente vai trabalhar um pouco mais aprofundado sobre a questão das trincheiras, o que foi a trincheira, galerinha. E a terceira fase, uma nova guerra de movimento, que foram as ofensivas que culminou com o fim da Primeira Grande Guerra. Guardem aí na cabecinha de vocês, anotem se vocês julgarem necessário. As fases da Primeira Guerra Mundial são divididas em três. Primeira fase, de novo, galerinha, guerra de movimento. Segunda fase, guerra de trincheiras. E a terceira fase, uma nova guerra de movimento, ofensivas, que culminou com o fim da Primeira Guerra Mundial. A gente vai estudar de forma mais aprofundada sobre a primeira e a segunda fase da guerra. A guerra de movimento e, mais especificamente, de maneira mais aprofundada sobre como é que se deu a guerra de trincheiras. A gente conhece bastante a guerra de trincheiras porque possivelmente você já deve ter assistido filmes sobre a Primeira Guerra Mundial que ilustram basicamente como é que se deu essa guerra de trincheiras. Um exemplo bastante clássico, por assim dizer, é o filme da Mulher Maravilha, que, em outras palavras, em determinada parte do filme, mostram as trincheiras. Como é que foi essa guerra de trincheiras? Mas agora a gente vai para a primeira fase da guerra, a guerra de movimento, nono ano. Vamos estudar e vamos conhecer como é que se deu essa primeira fase da Primeira Guerra Mundial. Guerra de movimento ocorreu lá no ano de 1914. Basicamente, diz o seguinte para a gente. A primeira fase durou de agosto a novembro de 1914. Foi marcada por um intensivo movimento de tropas. Inicialmente, os alemães marcharam contra a Bélgica e, apesar da resistência belga, chegaram à vizinhança de Paris, na França. Primeira fase caracterizada basicamente por um movimento intenso dos exércitos, principalmente dos alemães, que começaram a ganhar mais e mais territórios até chegar basicamente às portas de Paris, a capital da França. Então, galerinha, surgiu um problema para os franceses. Deter o avanço alemão. Surgiu, então, a iniciativa de cavar buracos e estabelecer posições do seu exército com a finalidade de brecar o avanço inimigo. A partir daí que surgem as chamadas trincheiras, que a gente vai estudar um pouquinho mais aprofundado daqui a pouquinho. Agora vamos para o texto, para a gente pegar um pouco mais de conteúdo, galerinha. Segunda fase, a Guerra de Trincheiras, que vai do ano de 1915 até o ano de 1916. Fase conhecida como Guerra de Trincheiras. Disputas de território com muitas mortes e milhares de feridos. Essas batalhas ocorriam principalmente em áreas rurais e pouco habitadas. As conquistas territoriais eram lentas e também caracterizada pelo equilíbrio entre dois blocos. Adiante. Essa guerra de trincheira, galerinha, ela aconteceu porque existiam muita tecnologia naquela época. E, basicamente, a Revolução Industrial ela fez surgir várias tecnologias que possibilitaram
com que a indústria da guerra crescesse muito, o que não existia nas guerras anteriores. Um exemplo disso é a metralhadora. Até a segunda metade do século XIX, não existiam metralhadoras. E a guerra era mais uma guerra corporal, por assim dizer. Com a Revolução Industrial, com o surgimento das indústrias, a parte bélica também evoluiu bastante. Então era necessário fazer com que houvesse novos mecanismos de se fazer guerra. E a guerra de trincheiras surgiu nesse momento. O que seria uma trincheira, professor? Vamos ilustrar aqui com a figura o que seria uma trincheira, que basicamente é um buraco escavado na terra, com a finalidade de fazer com que o exército marcasse o seu território, fazendo com que o inimigo não pudesse avançar no território que seria o que você estava defendendo. As trincheiras muitas vezes eram elaboradas, não eram apenas buracos. Existiam todo um aparato para proteger aquela trincheira, mas em contrapartida foi um momento em que houveram muitas baixas, principalmente porque se imaginava a princípio que seria uma guerra curta. O exército britânico, por exemplo, começou a guerra dizendo que a guerra seria questão de meses, que não duraria muito. Já o exército alemão dizia que antes do cair das folhas, o exército alemão estava em casa. Em outras palavras, ele queria dizer o seguinte, que antes do outono chegar, a guerra já teria acabado. A princípio se imaginava isso. Só que a realidade da guerra se mostrou outra. As trincheiras fizeram com que a guerra se tornasse cada vez mais lenta e mais letal. Como eu falei para vocês, novas tecnologias foram implementadas nesse momento de guerra. Entre elas, a utilização de gases na guerra, gases venenosos, coisa que nunca, a princípio, tinha sido usado em uma guerra de larga escala, por assim dizer. As trincheiras eram equipadas com tudo que vocês imaginam que era necessário para você manter território. Basicamente, eram buracos, todos eles forrados com madeiras, onde os soldados ficavam ali marcando posição. E, nesse momento, era necessário que houvesse aparatos para que os soldados pudessem se manter o maior número de tempo, por assim dizer, na guerra. E naquela época não existiam os medicamentos que a gente conhece hoje. Por exemplo, se você se ferir em um ferimento em qualquer parte do seu corpo e esse ferimento infeccionar, você vai para o hospital e toma um remédio chamado antibiótico, que é um remédio que combate infecções de bactérias. Nessa época não existia esse tipo de remédio. Então, qualquer ferimento poderia levar a amputação, por exemplo. Imaginem vocês ficarem meses em um buraco cavado na terra, tendo que lidar com ratos, tendo que lidar com toda sorte de doenças, não tendo remédio para isso. Era óbvio que a mortandade nas trincheiras era muito grande. As trincheiras poram fim na romantização da guerra que se tinha naquela época. Antes da Primeira Guerra Mundial, se tinha a noção de que ir para a guerra era uma coisa legal, era uma coisa romântica, por assim dizer. A Primeira Guerra Mundial, a mãe de todas as guerras, meio que quebrou esse tabu. E eu digo para vocês, nono ano, muitas vezes a gente vê nos filmes guerra como algo bacana, algo heróico, mas eu digo para vocês o seguinte: guerra só é bonita em filmes. A realidade da guerra, ela é muito cruel, por assim dizer. E na Primeira Guerra Mundial, a Guerra de Trincheiras, ela mostrou muito bem essa realidade. Ok, galerinha? Vamos para o quadro agora. Vamos estudar um pouquinho mais sobre a Guerra de Trincheiras. Iniciou-se com a estabilização de forças em luta. Os exércitos adversários buscavam firmar suas posições e vencer o adversário por meio do desgaste progressivo. Como eu falei para vocês, as trincheiras basicamente serviam para firmar a posição, e vencer o inimigo pelo cansaço, pelo desgaste progressivo. Os exércitos da Inglaterra e da França, de um lado, e da Alemanha, de outro, cavaram, olha só, gente, 640 quilômetros de trincheiras, uma guerra estática.
Daqui a pouco a gente vai estudar sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente vai compreender que essa estratégia não funcionou, mas nesse momento freou o avanço principalmente do exército alemão. Vamos adiante. As trincheiras possuíam cerca de 2 metros de profundidade, como eu expliquei para vocês. Eram construídas pelos soldados. De um lado de fora, sacos de areia e arame farpado serviam para isolar o inimigo, como eu expliquei para vocês anteriormente. Os sacos de areia também eram usados como apoio para armas. Se houvesse a captura de um pelotão, o lado inimigo assumia a trincheira. Galera, é muito mais fácil defender a posição do que praticamente atacar. Então, para quem estava entrincheirado, defendendo seu território, era muito mais fácil manter posição do que um exército inimigo vir tentar invadir aquele território. Por isso, a guerra de trincheiras, nesse momento da história, se tornou tão eficaz. Basicamente, a guerra ficou estática e, por assim dizer, muita gente morreu nesse processo. Ok, galerinha? Vamos para o texto. Basicamente, o que eu falei para vocês sobre a formação de trincheiras, do que foi essa guerra de trincheiras, do que foi essa fase da guerra, que acaba basicamente com a visão romântica do que seria uma guerra, acaba com esse panorama romântico e mostrou que a realidade em uma guerra é outra. Por isso que muitas pessoas diziam que essa guerra era necessária para acabar com todas as guerras. Mas a gente que estuda história, que gosta de história, sabe que infelizmente as guerras nunca têm fim. A gente espera que um dia a gente possa viver em um mundo sem guerra, mas isso é utópico no momento. Agora, para a gente testar o que a gente aprendeu hoje, vamos para a nossa DLI, para a nossa dinâmica local interativa. Daqui a pouco a gente vai voltar para o nosso momento de interatividade. Eu quero que vocês enviem a resposta no chat. Nós vamos ler aqui ao vivo. E esse momento agora é de vocês.
Galerinha do nono ano, estamos de volta agora para responder a nossa atividade interativa. Queria mais uma vez agradecer a todos pela participação no chat. Estou vendo que vocês estão empenhados para responder. Isso me alegra muito, porque é sinal que vocês estão compreendendo o que a gente está passando. E agora a gente vai reler as duas questões que eu passei para vocês. Daqui a pouco a gente vai voltar para ver o que vocês responderam no chat e ter esse momento de interatividade. Ok, galerinha? No quadro agora, as duas questões. A gente passou duas questões para vocês. Vou ler as questões e daqui a pouco a gente vai para o chat para ver o que vocês responderam. Duas questões que vocês vão responder. Quanto tempo durou a Primeira Guerra Mundial? Quais foram os anos da guerra? E a segunda questão, letra B, caracterize as três fases da guerra. Vamos lá para mim agora, ver o que vocês responderam para mim. Primeiro vamos começar aqui com uma aluna lá do Careiro da Várzea, a aluna Kessia Emanuele Almeida, respondeu para a gente que a questão 1 durou de 1914 a 18 e a B, a Guerra de Movimento, 1914, a Guerra de Trincheiras, de 1915 a 1916, e uma nova Guerra de Movimento, a Ofensiva, fase final, que durou de 1917 a 1918. Ok, galerinha? Muito bem. Vamos ver o que vocês responderam. A Ruth Sanches respondeu que a Primeira Guerra Mundial durou 4 anos, de 1914 a 1918. A Carla Pacheco também respondeu que a guerra durou 4 anos. O Andriel respondeu também que a guerra durou 4 anos. Vocês estão respondendo a maioria das vezes. A maioria que vocês estão respondendo aqui corresponde à primeira questão, a letra A. Eu quero aqui que vocês respondam também a letra B, a questão das características da fase da guerra. O Nicolas está respondendo aqui a letra B, dizendo que as fases da guerra foram guerra de movimento, guerra de trincheiras e ofensivas. Muito bem, estou vendo que vocês estão participando e respondendo de forma correta a questão. Isso me deixa muito feliz. Vamos agora para o gabarito para ver se vocês acertaram. Gabarito na tela diz o seguinte. Resposta. Letra A. A Primeira Guerra durou de 1914 a 1918, portanto 4 anos de guerra, a Primeira Grande Guerra. E a letra B diz o seguinte, que as fases da guerra correspondem à Guerra de Movimento, que ocorreu lá em 1914, a Guerra de Trincheiras, que ocorreu entre os anos de 1915 a 1916, e a terceira fase, uma nova Guerra de Movimento, que foi uma ofensiva, a fase final, que durou de 1917 até 1918, que culminou com o fim da guerra, que a gente vai estudar nas próximas aulas como é que se deu esse fim da guerra. Ok, galerinha? O comentário, você pode utilizar as informações contidas no texto que vocês estão com em mãos através do nosso caderno digital. Ok, galerinha? Então, gente, estamos encerrando a aula de hoje. Quero agradecer imensamente a participação de vocês. Dizer que na próxima aula estaremos de volta aqui, eu aqui, vocês aí, para conhecer um pouco mais de nossa história, dessa disciplina tão apaixonante como é a história. Fiquem na paz e até a próxima.